o tema da mensagem dessa noite é com Jesus no Getsemane. Com Jesus no Getsemane. Leia comigo então, Mateus capítulo 26, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E então os deixou novamente, e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém. Que Deus abençoe a porção da sua palavra e nos inspire nessa noite, nesta reflexão, em nome de Jesus. Queridos, a paixão de Cristo, ela é muito mais do que simplesmente o sangue vertendo naquela cruz, naquele madeiro rude. A paixão de Cristo é muito mais do que aqueles cravos pontiagudos, enferrujados que nós costumamos ver nos filmes, nas encenações, nas fotos. A paixão de Cristo é muito mais do que uma coroa de espinhos, que muitas vezes nós também vemos nas encenações. A paixão de Cristo é muito mais do que os açoites que Jesus levou naqueles dias, ou naquele momento em que estava sendo carregado, levado para ser julgado, ou sendo levado para a crucificação. A paixão de Cristo vai além daquele emocionalismo que nós estamos acostumados com a mídia. A paixão de Cristo, ela começa bem antes. Ela começa quando Jesus reúne os seus discípulos e diz a eles: olha, está chegando a hora em que eu estarei nas mãos dos pecadores. Começa no momento em que Jesus, ele está ali, reunido com seus discípulos, no Getsemane. Ali de fato começa o momento da paixão de Cristo. E eu digo que a paixão de Cristo então começa no Getsemane. E ali o sofrimento, ele não é externo, propriamente dito. Mas o sofrimento de Jesus, diferente do momento da cruz, diferente do momento do julgamento, o sofrimento de Jesus aqui é um sofrimento interno. É um sofrimento silencioso. Os comentaristas bíblicos afirmam que o Getsemane era um jardim particular, fechado de muros. As pessoas não tinham acesso àquele jardim no Monte das Oliveiras. E certamente Jesus estava ali porque
o espaço havia sido cedido a ele por algum amigo, por algum conhecido. Somente os ricos tinham um jardim como esse, em que podiam descansar, em que podiam repousar. Mas o fato é que Jesus está ali naquele jardim, conhecido como Jardim do Getsemane. E Jesus, então, antes da sua prisão e condenação, ele passa por esse jardim, alguns momentos de sofrimento, alguns momentos de solidão, e tudo isso, queridos, tem um motivo. Primeiro, para se cumprir aquilo que o próprio Deus já havia determinado a seu Filho em nosso favor. Mas também eu acredito que o momento que Jesus passa no Getsemane é para nos inspirar e para nos ensinar que nós também, eu e você, a semelhança de Cristo, também passamos pelos nossos Getsemanes. Nós também temos os nossos momentos de solidão e tristeza. Nós também temos os momentos em que o nosso sofrimento, ele não é aparente, ele não é externo, mas o sofrimento que muitas vezes está lá dentro e que muitas vezes as pessoas não sabem, nem mesmo aqueles que estão mais perto da gente. Portanto, Jesus está aqui no jardim, Ele está aqui no Getsemane para ensinar, para mostrar e para nos ajudar a vencermos, a ultrapassarmos os momentos difíceis da nossa vida. Por isso o tema da mensagem nessa noite é no Getsemane com Jesus, porque nós também temos os nossos momentos de solidão. E na tentativa de amenizar a sua dor, o seu sofrimento, Jesus ele convida 3 dos seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, para que ali no jardim fizesse companhia a ele. E aí a gente encontra no verso 43 em diante o seguinte, verso 43 a 45, a cena em que Jesus volta ao encontro dos seus amigos. Jesus leva Pedro, Tiago e João para fazer companhia, mas quando Jesus volta do seu tempo de oração com o Pai, a cena que Jesus encontra é uma cena frustrante. Aqueles que deveriam ser os seus companheiros, aqueles que estavam ali, na verdade, para ter o papel de fazer companhia, de ajudar, de consolar, na verdade estavam dormindo. E quantas vezes nós também, nos Getsêmanes que nós passamos, cercados de tristeza, totalmente desencorajados, sem muitas vezes ter forças, enquanto os nossos amigos, enquanto as pessoas mais próximas de nós, elas estão tranquilamente no seu descanso. Quantas vezes nós estamos necessitados de uma companhia, de um aconselhamento, mas é exatamente nesses momentos que nós vamos ter um único que vai se lembrar de nós, ou que nós vamos poder contar com Ele, que é o nosso Pai. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, mas essa cena chama a nossa atenção, porque Jesus chama os seus melhores amigos para estar com Ele, quando na verdade eles não estavam se importando muito com o que Jesus estava passando. Agora vamos voltar para o versículo de número 37. Verso 37 diz assim: levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 2 palavrinhas aqui que chamam muito a nossa atenção. Aqui, irmãos e irmãs, nós vamos ver o estado emocional de Jesus, como que Jesus se encontrava naquele momento. E a primeira coisa que o texto bíblico de Mateus nos fala é que, no finalzinho do verso 37, que Jesus começou a entristecer-se.
Se nós formos analisar essa palavra no seu sentido original, nós vamos entender que a palavra entristecer significa perturbar-se por alguma coisa que nós não conseguimos escapar. Perturbar-se por alguma coisa que nós não conseguimos escapar. Imagina Jesus sabendo que daquela situação que ele estava, como Cordeiro de Deus, a ponto de ser conduzido para o matadouro, a ponto de ser entregue em uma das formas de morte mais terríveis daquela época e até os dias de hoje. Sabendo então que não tinha como escapar daquela situação. Por isso, o texto diz que ele começou a entristecer-se, que ele começou a perturbar-se, porque ele sabia que não tinha como escapar mais daquela situação. E aqui, queridos, Jesus ele não está encenando. Jesus aqui ele não está fazendo uma demonstração de piedade. Era fato. Jesus iria para a cruz. Jesus iria pagar como humano o preço da traição, o preço dos nossos pecados iria cair sobre ele. Mas uma outra palavrinha chama a nossa atenção. Jesus, ele começou a entristecer-se e Jesus também começou a angustiar-se. São duas palavras diferentes. E essa palavra angustiar-se significa literalmente estar consumido por aflição, estar cercado por tristeza. Jesus então, além de estar perturbado, além de não conseguir sair daquela situação, ele estava profundamente consumido pela aflição. E o verso 38 na sequência diz: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Algumas traduções diz que a alma profundamente triste até a morte. Mas por que Jesus se encontra assim, angustiado, aflito, cercado pela tristeza, consumido pela aflição? Por que a sua alma estava tão triste até a morte? Aqui a gente pode conjecturar muita coisa, queridos. Milhares de coisas talvez poderiam explicar o fato de Jesus se encontrar nessa situação. Como por exemplo, ele iria ser traído por um dos seus seguidores. Ele iria se separar dos seus discípulos. Ele iria ser negado por Pedro. Ele iria, ou já estava sendo rejeitado pela nação de Israel. Por um instante, ele perderia o seu relacionamento com o Pai. Por um instante, ele iria clamar: meu Deus, por que me desamparaste? Certamente, a sua alma estava profundamente triste por causa do horror da cruz. A sua alma estava profundamente triste também, porque ele iria se tornar pecado por todos nós. Tudo isso, somado, e mais outras coisas se juntando, trazia para Jesus naquele momento a angústia, a dor, a aflição. Tudo isso não permitia que Jesus estivesse simplesmente prostrado sobre uma pedra. Porque quando a gente olha as cenas de Jesus no Getsemane, a gente vê Jesus de joelho com o braço em cima de uma pedra. Na verdade, isso não tem muito a ver com o que o texto bíblico nos mostra. O sofrimento de Jesus era tanto, a dor de Jesus era tanta, que o texto bíblico nos diz que ele, por um momento, ora, volta aos seus discípulos e encontra eles dormindo. Jesus depois sai de novo para orar em outro lugar, e então o que acontece? Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo. E o texto diz que ele, Jesus, ele se prostrava com o rosto em terra. Dá para imaginar, irmãos e irmãs, Jesus, ele indo de um lado para o outro, com a sua alma profundamente angustiada, com o seu coração profundamente apertado, cambaleando de um lado para o outro,
externando assim também o seu sofrimento interior. E Jesus orava, e Jesus se posicionava diante do Pai, e Jesus voltava e se decepcionava com os discípulos. A gente não faz ideia, a gente não tem como estar ali, no momento em que Jesus passa por tudo isso, mas dá para imaginar que era um momento de uma profunda dor. Saber que daqui a pouco tempo Ele estaria levando sobre os seus ombros os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Ele estaria sendo rejeitado, ele estaria sendo esquecido por todos aqueles que caminhavam com Ele. Queria que você abrisse agora em Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo de número 44. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Os médicos chamam isso de hematidrose, que é o rompimento dos vasos capilares sob a pele, e por causa da intensa força, o sangue coagulado se mistura com o suor e emerge na pele. Essa é a explicação da cena que aconteceu aqui com Jesus, quando ele transpira, quando ele sua sangue. Na verdade, queridos irmãos e irmãs, isso para nós significa uma coisa: Jesus, Ele não só derramou o seu sangue por nós lá na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue por nós também no jardim do Getsemane. Isso revela para nós o seu intenso sofrimento, a sua intensa angústia. E a minha pergunta, diante de toda essa exposição, para nós nessa noite é: como que nós temos lidado com os Getsêmanes da vida? Como que nós temos enfrentado o sofrimento? Como que nós temos enfrentado a aflição? Como que nós temos enfrentado esses momentos onde nós somos exprimidos? Não por fora, não externamente, mas no nosso interior. Como que nós lidamos com tudo isso? Nós podemos aprender exatamente com Jesus. Volte a sua Bíblia aí para o texto de Mateus 26. O texto que nós lemos. Verso de número 39. Como que nós lidamos com os Getsêmanes da vida? Verso 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como que nós lidamos com os Getsêmanes da vida? Eu queria que você prestasse atenção naquilo que Jesus fala na sua primeira frase na sua oração. Quando ele se dirige ao Pai, ele fala assim: meu Pai. Agora olhe para o verso 42. Está do mesmo modo. Verso 42 ele diz: e retirou-se outra vez para orar. E na sua oração, a sua primeira expressão foi essa: meu Pai. Sabe o que significa essa expressão, meu Pai? É a tão conhecida expressão Abba. Abba. Essa palavra Abba, ou Abba, ela traz um sentido possessivo. Meu Pai. Alguém que eu confio. Alguém que eu tenho intimidade.
É muito mais do que a expressão paizinho que a gente costuma dizer por aí. É muito raso. Mas é meu Pai. Abba, Pai. Isso significa, queridos, que a forma de nós vencermos os Getsêmanes da vida é essa consciência de que nós temos um Abba, de que nós temos um Pai, que é o nosso Pai. E essa convicção de Jesus aqui, quando ele clama, meu Pai, é exatamente o senso de dependência que ele tinha de Deus, o senso de dependência que ele tinha do Pai. Algo que muitas vezes nós não temos, algo que muitas vezes nós falhamos. Quando nós estamos passando pelo sofrimento, quando nós estamos passando pela dor, quando nós estamos passando pelos Getsêmanes da vida, nós precisamos aprender com Jesus e clamar, meu Pai, Abba, porque agora não tem outro que possa me socorrer a não ser o Senhor. Nos Getsêmanes da vida, no sofrimento que muitas vezes nós passamos, Deus o Pai continua sempre presente. Jesus sabia que a dor era intensa, o sofrimento era intensa, a ponto de suar sangue, mas ele tinha uma convicção, o Pai estava ali com ele. Por isso ele clama, na sua expressão, na sua oração, ele diz, meu Pai, se for possível, se for da tua vontade, se for do teu querer, afasta esse cálice, mas que não seja a minha, mas a tua vontade que se cumpra na minha vida. Nos nossos Getsêmanes, não podemos pensar que Deus não está mais conosco. Quando você estiver sofrendo, meu irmão e minha irmã, sempre lembre-se, Deus está com você. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, quando você estiver aflito, lembre-se, o Abba está presente. O Deus, que é o nosso Deus, que é o meu Deus, Ele vai cuidar de nós. No Getsêmane, nós podemos com toda a liberdade orar como Jesus, meu Pai, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor como Pai nos dá essa liberdade para nós como filhos. Podemos contar com Ele, podemos reconhecer Ele como o nosso Abba, como o nosso Pai. E finalizando a minha mensagem nessa noite, nós podemos aprender aqui 3 grandes lições para as nossas vidas, neste momento em que Jesus passa pelo Getsêmane, nesse momento também que nós entendemos que todos nós podemos passar pelos Getsêmanes da vida. Primeira lição, Getsêmanes são experiências inevitáveis na vida dos que seguem a Cristo. Nenhum de nós, aqui nessa noite, está isento de passar pelo Getsêmane. Nenhum de nós aqui está isento de ser livre das aflições e dos sofrimentos. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida. E como que nós estamos lidando com esses momentos, com esses sofrimentos? Nossos sofrimentos não seriam tão devastadores se entendêssemos que os Getsêmanes são talhadeiras nas mãos de Deus para nos moldar. Se nós entendêssemos isso, nós passaríamos os Getsêmanes da vida com mais facilidade. O grande problema é que a gente se revolta muito fácil com Deus. A gente briga facilmente com Deus. A gente quer entender os porquês e não os paraquês. A gente quer questionar, Deus, mas por que isso? Mas a gente não pergunta para Deus, Senhor, para que estou passando por essa situação? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Então guarde isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. Nenhum de nós aqui estamos livres de passar pelo Getsêmane, pelo sofrimento, pelas aflições. O fato então é como que nós vamos encarar,
Como que nós vamos lidar com essas situações? Porque passar, todo mundo aqui vai passar. Mas infelizmente, muitos estão fora da igreja. Muitos estão revoltados com Deus, porque não souberam passar pelo Getsemane. Segunda lição que nós tiramos aqui: intimidade com Deus não evita que passemos pelo jardim do sofrimento, mas nos ajuda a andar por esse jardim. Ou seja, manter uma intimidade profunda com Deus, como o próprio Jesus mantinha com o Pai, manter essa intimidade não vai evitar os sofrimentos da vida. Talvez isso seja um confronto para a teologia da prosperidade que nós estamos vivendo nos nossos dias. E essa teologia da prosperidade está pregando o seguinte: que ninguém pode sofrer, que ninguém pode passar pelo Getsemane. Mas nós entendemos que a intimidade com Deus, que a minha vida com Deus, não garante que eu seja livre do sofrimento, mas garante uma coisa: que o Senhor vai estar conosco durante o sofrimento. Assim como Ele esteve com Jesus, ali naquele jardim, consolando, confortando, assim Ele vai estar conosco também nos nossos sofrimentos. Terceira lição, e encerrando, a terceira lição que nós aprendemos: amigos servem de apoio, mas não substituem o Pai. Existem momentos no Getsemane da vida que nem mesmo nossos cônjuges, nem mesmo os nossos pais, nem mesmo os nossos melhores amigos irão entender aquilo que está dentro de nós. Existem momentos na nossa caminhada, queridos, que nós vamos precisar e vamos contar apenas com o Pai. Não sei se você já passou por momentos assim, onde os seus melhores amigos, por mais apoio que eles te dessem, por mais pertos que eles pudessem estar, não era o suficiente. Porque existem momentos da nossa vida, queridos, que o nosso socorro só vem de Deus. Ali os amigos de Jesus dormiram. Ele estava sozinho. Os outros discípulos fugiram. Ele não tinha com quem contar, a não ser o Pai. E por isso, na sua oração, ele clama: meu Pai, Abba, eu preciso de Ti agora. Que o Senhor continue ajudando você nos Getsêmanes da vida. Que você possa passar os Getsêmanes, o sofrimento, as angústias, quando você está sendo espremido, esmagado lá na sua família, no seu trabalho, na sua caminhada. Lembre-se, você não está sozinho, o Abba está com você. Você não está ali sofrendo sozinho, mas existe um Deus presente na hora da angústia. Jesus passou por tudo isso, e nós podemos clamar por Ele, porque Ele já passou, Ele entende muito bem a gente, Ele também passou como homem, e Ele vai entender o nosso sofrimento. Você está passando por um Getsemane nessa noite, nesses dias? Você está passando por algum sofrimento profundo? Você está como Jesus, se arrastando, cambaleando, caindo de um lado, caindo para o outro. Você olha de um lado, os amigos estão dormindo. Você olha para o outro lado, os amigos estão dormindo. Você não acha em quem se apoiar. Você está passando por essas situações. Você está no jardim do Getsemane. Lembre-se, Jesus vai enviar do consolo sobre a sua vida. O Senhor vai cuidar de você. Pergunte para o Senhor o que Ele quer com tudo isso. Não questione, não brigue com Deus, apenas se submeta à sua soberana vontade. Foi o que Jesus fez. Ele se submeteu à vontade do Pai, e Ele sabia
E ele entendia, em todos os momentos, que como homem era insuportável aquela situação. Por isso ele precisava do Pai. Que Deus nos ajude, queridos, nos Getsêmanes da vida. Que o Senhor nos ajude a superar as dores, os sofrimentos, as angústias, as aflições. Em nome de Jesus. Amém?